ouvindo a opinião de grandes especialistas. Chegou a hora da gente receber aqui na BMC News Luiz Fernando Figueiredo, Chairman na Jive Investments. Luiz Fernando, muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo. Seja sempre muito bem-vindo à BMC News. Opa, um prazer enorme estar com vocês. Obrigada. Luiz Fernando, eu queria entender um pouco da sua leitura, começando aqui, falando um pouco mais sobre este conflito. Investidores ainda monitoram estes principais impactos nos mercados por conta dessa escalada da tensão lá no conflito do Oriente Médio. Reação do petróleo aí, principalmente, há uma grande tensão sobre um envolvimento mais direto do Irã, principalmente com a possibilidade até de um fechamento do canal de Hormuz. Isso tem feito, sim, uma preocupação por conta ali do barril do petróleo, podendo pressionar o preço do petróleo. Mas, de fato, eu queria entender a sua leitura. O mercado está precificando essa possível escalada, os desdobramentos disso, ou está preferindo ver ali, dia a dia, os desdobramentos? Então, o que está aparecendo é que, pelo menos por enquanto, ficou circunscrito só a Gaza e a Israel. Tem muita ameaça, mas na prática não aconteceu nada muito mais sério que pegue uma parte muito maior da região e com impactos mais, vamos dizer, globais, né? E até o que a gente vê são os Estados Unidos muito próximos de Israel, tentando assegurar que não cale para outros lugares este conflito. Diante disso, quando você olha o que aconteceu com os mercados, eles reagiram um pouco a este evento. O petróleo ele subiu, depois caiu, ele está um pouquinho acima do início do conflito, então há algum impacto, mas principalmente petróleo, o resto dos mercados pouco, mas os mercados eles estão respondendo também a uma outra questão, que é os dados americanos têm vindo muito fortes de atividade. E daí aumenta a dúvida se o Banco Central terá que subir mais os juros ou não, né? Ainda vamos dizer, majoritária dizendo que não precisará subir os juros, mas a dúvida aumentou quando você olha a curva de juros americana, subiu bem, e ela sim acaba impactando todos os ativos no mundo, né? Olhando então justamente, acho que esse ponto importante que você trouxe da curva de juros aí nos Estados Unidos, a gente tem visto esse movimento até, acho que nas últimas semanas, ficando até cada vez mais claro essa grande preocupação, principalmente se há realmente de fato aí a possibilidade de mais um aumento pelo menos, nas taxas de juros do Federal Reserve ainda este ano. Queria entender um pouco também da sua leitura. A gente teve esses últimos dados da economia americana, principalmente mostrando ali ainda talvez uma resiliência, vamos dizer assim, uma atividade ainda forte lá nos Estados Unidos. Isso fez bastante preço, inclusive na curva. Olhando ainda, puxando esse cenário do desdobramento do conflito, você acredita que de alguma forma isso pode trazer algum impacto para as tomadas de decisões dos bancos centrais, especificamente olhando ainda para o Fed, olhando ainda pelo Banco Central da Europa? Olha, eu assim, vou colocar aqui o chapéu de quem teve durante algum tempo como um banco central, né? Assim, tem situações que você, Banco Central, você antecipa um potencial cenário, né? Você tem que ser preventivo. Tem outras situações que, na verdade, você reage a um cenário. Então, quando tem um grande evento, uma grande mudança, às vezes você não consegue prever. E daí o que é correto é você reagir, né? É aquela história, eu não vou tomar um antibiótico antes de ficar com a pneumonia. Então, assim, diante do que está acontecendo, o que os bancos centrais têm que dizer é o seguinte: olha, a incerteza ampliou, a incerteza aumentou. Não quer dizer que ele vá tomar uma decisão com relação a isso. Ele tem que ter mais informações e ver, no final, qual é o impacto. Por exemplo, se a gente tiver um impacto forte nas commodities, principalmente preço de energia em geral, opa, mas para isso ficaria o Irã está mais dentro do conflito. Então, isso, claro que pode ter mais impacto do que o que a gente está vendo hoje. Mas hoje, o Banco Central, o que ele tem que ter é uma certa cautela, né? O Banco Central é um agente que, em geral, tem que ter um pouco de cautela, mas não dá para mudar o que ele está fazendo antes de ter muito mais informação e ver, de fato, o impacto, né?
Luiz Fernando, muito bom dia. É Felipe Nascimento falando agora. Tem questões muito importantes e interessantes que a gente pode discutir aqui, e justamente sobre esse monitoramento. Nas falas recentes de alguns diretores do Banco Central brasileiro, eles falam o seguinte: olha, a gente está monitorando o cenário, não acho, inclusive, que vai escalar o conflito, mas é sempre um ponto de atenção. Assim como é ponto de atenção a dinâmica americana, tudo que está acontecendo lá fora, porque acaba impactando também nas decisões do Banco Central aqui do Brasil. A gente tem visto, né, muitas discussões a respeito, poxa, como que vai ser a velocidade, qual vai ser a magnitude, qual que vai ser a taxa terminal aqui no Brasil, mas a gente está muito dependente do cenário internacional para conseguir levar a cabo as decisões necessárias aqui no Brasil. Qual que é esse peso? Como você interpreta esse peso do cenário internacional nas decisões do Banco Central brasileiro? É majoritário, é determinante para determinar também a política monetária aqui no Brasil? A gente só consegue, né, tomar decisões mais enfáticas a partir do momento que a gente tiver um cenário menos tenso e turbulento lá fora? Vamos lá. Sem dúvida que quando um país como os Estados Unidos estão nessa situação, que não está muito claro ainda se eles já fizeram o aumento necessário de juros para conter a inflação, né? Existe ainda essa dúvida se ele precisa subir um pouco mais, ou se vai ter que ficar muito tempo com o juro mais alto. A Europa, eu diria que está alguns meses atrasada nesse processo, nesse ciclo, então tem coisas para vir ainda do lado europeu. Claro que isso gera mais incerteza. Dito isso, a taxa de juros brasileira, hoje, para o nível de inflação que a gente vê para frente, ela está muito alta. Está muito alta. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós precisamos continuar no processo de desinflação, trazendo a inflação para 3 e pouco, que é a meta do Banco Central. Então, a gente ainda precisa de uma taxa de juros alta, mas não tão dramaticamente alta, e esse processo ele pode se dar ainda bastante, mesmo com essa incerteza lá fora. Ou seja, a incerteza lá fora fala, olha, eu tenho que tomar mais cuidado. Vou mudar meu plano de voo? Não, até porque a gente ainda está com uma taxa muito alta para o quanto a inflação já caiu. Então, tem um espaço grande ainda sem que essa incerteza lá fora impacte. Claro que um pouco mais lá na frente, o Banco Central pode acabar sendo um pouco mais conservador, vamos dizer, em vez de acabar com o juro mais para entre 8 e 8,5, talvez acabar mais para 9, 9,5. Não sabemos. Precisa ver como é que vai se desenrolar lá. Tá? Mas, assim, no estágio atual, precisamos ter isso em mente, essa incerteza lá fora, mas não precisamos mudar o plano de voo, não. A chance de acelerar o passo, claro, a essa altura diminui, né? Inclusive, né, na última ata, nos últimos comunicados, o Banco Central Brasileiro, ele colocou aí 2 pontos, né, muito bem sinalizados, até como você trouxe, todo este cenário ainda externo, juros mais altos nos Estados Unidos, e também colocou o fiscal aqui como o que deve pesar aí, de fato, inclusive para as próximas ainda decisões, é o que ele está monitorando ainda num cenário mais doméstico. Eu queria entender, na sua visão, o quanto realmente desse fiscal pode trazer ou fazer aí com que o Banco Central mude o seu ritmo ou não do afrouxamento monetário aqui no Brasil, o quanto que do nosso fiscal ainda, né, a gente tem ainda um fiscal, uma expectativa de um déficit zero no ano que vem, o mercado não enxerga isso, né? O mercado está cético, inclusive, que de fato a equipe econômica vai conseguir esse déficit zero em 2024, mas o quanto disso pode trazer peso ainda para a nossa política monetária? Olha, toda vez que o mercado duvida de uma meta, ele acaba ficando mais cauteloso. Quando ele fica mais cauteloso, quer dizer que a curva de juros fica mais alta, o prêmio de risco ele fica maior. Isso amplia, sem dúvida, o custo da política monetária. O
Quer dizer que, na prática, se o mercado tem muita dúvida, o Banco Central tem que ser mais cauteloso do que seria a priori. Então, teoricamente, no final, ele acaba tendo uma taxa de juros mais alta do que ele até gostaria. Muito bem. Existe hoje uma dúvida se o governo vai conseguir o aumento de receitas que ele precisa. Muito bem, porque não é pouca coisa. Porque toda vez que eu não tenho como certo, por exemplo, o orçamento vai vir no ano que vem, para o governo chegar a zero, ele precisa de mais de 100 bilhões de novas receitas. E o mercado está dizendo, olha, eu não acho possível, é mais para perto de 150 bilhões, não acho isso possível. O mais provável é que ele consiga uma parte disso. E é isso que o mercado hoje está projetando. Então, o mercado projeta hoje 0,8, 0,9 de déficit o ano que vem, quando a meta é zero. Nós, na Jive, estamos projetando mais para 0,5%. A gente está um pouco mais otimista com o mercado, embora a gente não ache que, primeiro, que isso seja fácil, porque enfim, tem muita coisa para andar para eles conseguirem ter essas receitas garantidas, e para chegar a zero, mais difícil ainda, seria inclusive uma surpresa muito positiva. Mas se o quadro se desenhar desta forma, ou seja, entre meio e, digamos, 0,7%, 0,8% de déficit, não é o ideal, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que não compromete muito a política monetária. Vai prejudicar se a dúvida vai ser, não, vai ser 1,5% do PIB, vai ser 2% do PIB o déficit do ano que vem. Daí a coisa muda bastante de figura, não parece ser o caso olhando de hoje. Você comentou, né, que tem muita coisa para andar, e aí entra até mesmo nas planilhas do governo, né, uma série de possibilidades de arrecadação, mas que estão muito travadas. Ou travadas porque não estão andando por falta de articulação, por falta até mesmo de algum andamento lá em Brasília, ou até mesmo algumas que até estão andando, mas elas vão ficar aquém das expectativas do governo. Eu queria saber sobre essas frustrações, né, Luiz Fernando, porque até mesmo a ministra Simone Tebet falou, olha, é muito mais fácil, né, aumentar a arrecadação do que cortar gastos, né? Cortar gastos no Brasil, estruturalmente, é muito difícil porque tem muitos gastos já determinados, né? Gastos que precisam ser colocados ali, ser feitos, e é complicado você fazer esse corte de gastos. Mas mesmo sendo mais fácil aumentar a arrecadação, ainda tem alguns entraves, principalmente Brasília. Como que você está vendo essa relação, né? Para a gente andar com as pautas, para andar com as possibilidades de arrecadação. Estamos chegando no fim do ano. Será que sai ou tem que sair? Vamos lá. Primeiro que eu contesto essa declaração que é difícil cortar gasto. Um país que tem uma receita de 35% do PIB, como o Brasil, não é possível achar que não dá para cortar gasto. O que está acontecendo é que não se olha os gastos para ver quais são os mais prioritários e os menos prioritários. Ou seja, é difícil? Não teve nenhuma tentativa de cortar gasto. Então não dá para dizer que é difícil. É sempre mais difícil cortar gasto? Não sei, porque o Congresso, com uma boa razão, ele tem uma certa rejeição a aumentar a carga tributária, que já é muito alta. Para dar uma ideia, os países emergentes, em média, eles têm uma carga tributária que é 21%, 22% do PIB. No Brasil é 34%, 35%. É muitíssimo mais alto, é mais 50% a mais. Então, dizer que não dá para cortar, precisa primeiro tentar, né? Bom, dito isso, eles estão à caça de mais receita, até um jeito... falar que não está aumentando a carga é dizer que são jabutis que eles têm que tirar, isenções que não são indevidas e coisas desse tipo. Enfim, eu não vou fazer esse juízo de valor, mas assim, pelo menos o governo está tentando gerar sustentabilidade no orçamento público, de maneira que a dívida PIB pare de crescer. Estamos longe disso. Mas essa tentativa eu acho que tem mérito, embora cortar gasto seja a alternativa muito melhor. Mas, enfim, é o que temos hoje.
E é importante, sim, o Brasil não pode continuar com déficits como ele teve. Nos últimos 2 anos do governo Bolsonaro, o Brasil teve superávit, mas ele ficou muitos anos tendo déficit. Então, assim, ele é um país considerado com uma gestão orçamentária fraca. E, por isso, acaba gerando muito mais dúvida, muito mais incerteza e muito mais custo da política monetária, do menor crescimento, de mais inflação, etc, etc. Luiz Fernando, inclusive, né, acho que um ponto muito bem que você colocou ali, de cortar gastos. A gente conversou essa semana com o economista Marcos Lisboa, esteve aqui na nossa BMC News também falando sobre este tema, e ele trouxe uma visão dele que ou corta gasto ou sobe, né, a arrecadação via imposto. A gente tem espaço para subir tributo no Brasil, ter mais arrecadação? O governo não mostra, né, uma sinalização ali para corte de gastos. Como que vai equilibrar aí essas contas? Então, o que o Congresso tem dito, assim, aumentar a arrecadação sempre pode. Não quer dizer que seja bom, mas sempre pode. Por que a arrecadação não pode ser 37% do PIB ao invés de 35%? Pode. Mas é muito ruim, porque o Estado já pesa muito para o país, por isso o país cresce tão pouco. Dito isso, nós temos um nível de arrecadação que a sociedade está dizendo, não dá mais. E por isso esse caminho, vamos dizer, uma via assim meio torta, para dizer, olha, eu não estou aumentando a arrecadação, eu estou tirando coisas que não têm sentido, isenções que são erradas e coisas que estão fora do lugar. Tá bom, né? Você podia aumentar isso e diminuir outras despesas, né? Enfim, você podia fazer de outras maneiras, né? Não precisava, a resposta não precisava ser aumento de arrecadação. Mas este é o caminho. O governo não está indo por outro caminho, o caminho que ele está seguindo é este. O que não é bom, mas é muito melhor do que se a gente não tivesse procurando a sustentabilidade da dívida pública, né? Luiz Fernando, a gente tem visto alguns indicadores recentes, né? E uma inflação dentro do teto da meta, um PIB, né? Uma expectativa de PIB acima de 3%, indicadores que mostram, né, uma economia brasileira ali com um potencial, né? Com um potencial de melhora, com um potencial de ter um ambiente um pouco mais benéfico até mesmo para algumas companhias. Mas a gente vê que nisso não está se traduzindo, de repente, muitas companhias do mercado financeiro que foram prejudicadas e tem toda essa movimentação recente aí, né, de peso, de ser pressionada e por conta da curva de juro também, mesmo com essa movimentação recente aí da queda de juro, não estão ganhando tração. Queria entender essa dinâmica, na sua percepção, se o mercado vai começar a precificar uma melhora nesse ambiente, se o mercado está muito receoso, né, com o porvir ainda, com toda essa dinâmica, né, do fiscal, a dinâmica do cenário internacional, e aí acaba segurando um pouco esse otimismo, olhando, né, para o copo mais vazio do que o copo mais cheio, se essa talvez seja uma dinâmica que a gente vai continuar observando no nosso mercado, essa cautela, esse pessimismo. Vamos lá. No último mês e meio, 2 meses, 2 coisas aconteceram. A primeira delas foi uma piora lá fora, principalmente nessa coisa que a gente já comentou aqui, da política monetária americana, da inflação. Quer dizer, a atividade lá, a verdade é que ela reduziu muito menos do que era necessário para esfriar os preços e o Banco Central chegar à meta dele. Então, essa dúvida se precisa aumentar um pouco mais os juros, se ele vai ficar muito tempo na mesma direção ou não. Para dar uma ideia, 3 meses atrás já se imaginava que a queda de juros viria nesse semestre agora que nós estamos em curso, que era, obviamente, um otimismo exagerado, houve uma reprecificação e agora o que se imagina é entre o segundo semestre do ano que vem e início de 2025. A queda de juros nos Estados Unidos. Então,
o Brasil ele piorou seguindo muito o mercado internacional que piorou. Então, esse é o primeiro ponto. 90% da piora dos mercados aqui no Brasil teve origem nisso. O segundo foi realmente uma percepção de que está mais difícil de aumentar a arrecadação como quer o ministro Haddad. Certo ou errado, tá? O mercado está com percepção que não vai ser tão fácil assim. Então, as projeções de resultado fiscal do ano que vem, elas subiram um pouco. Não foi nada grave, mas subiu um pouco. Mas, principalmente, eu diria que o mercado internacional é que responde a essa piora dos mercados. Do ponto de vista da atividade, né, o Brasil está vivendo, depois de 6 anos de grandes reformas que foram feitas, desde a época do Michel Temer, e inclusive no governo Bolsonaro, fizemos muita reforma. Isso está gerando mais crescimento, mais do que o mercado consegue projetar. E de maneira sustentável. O próprio desemprego caiu bastante, muita gente achava que ia ficar pressionado no mercado de trabalho, não ficou. Quer dizer que o emprego de equilíbrio ele é mais baixo do que se imaginava. Muito bem. Agora, nós estamos muito no início do processo de queda do Banco Central, de juros. Então, a gente já teve uma queda na curva de juros que já começa a ajudar as empresas, que elas tomam um empréstimo sempre com prazo mais longo, mas ainda precisamos andar mais com essa agenda de queda de juros para que tenha muito mais a sensibilidade no lado das empresas, no lado de crédito. O mercado de crédito melhorou, como lá fora deu uma piorada grande, aqui até teve uma pequena piora, mas assim, de 3 meses para cá melhorou muito o mercado de crédito no Brasil. Né? Até captações, empresas voltaram a captar e tudo. Isso vai continuar, mas na medida em que o juro vai ficando mais baixo, por conta dessa agenda de queda do Banco Central, é que a economia vai sentindo mais esse alívio. Né? Luiz Fernando Figueiredo, agradeço muito sua participação aqui na nossa programação do BMC News. Volte mais vezes, uma ótima quarta-feira para você, até uma próxima. Para você também, foi um prazer enorme estar com vocês. Prazer foi todo nosso. Luiz Fernando Figueiredo, chairman da Jive Investments, aqui conosco. São exatamente 11 horas e 5 minutos. Maurílio Goldner chegando na nossa programação, trazendo a movimentação do mercado financeiro nessa quarta-feira mais pesada. Maurílio, muito bom dia. Bom dia para